Capítulo 3. Este é o coração que tanto amou. Número 48. A devoção ao coração de Cristo não é o culto a um órgão separado da pessoa de Jesus. O que contemplamos e adoramos é a Jesus Cristo por inteiro, Filho de Deus feito homem, representado numa imagem sua em que se destaca o seu coração. Neste caso, o coração de carne é entendido como imagem ou sinal privilegiado do centro mais íntimo do Filho encarnado e do seu amor ao mesmo tempo divino e humano. Porque mais do que qualquer outro membro do seu corpo, é o índice natural ou o símbolo da sua imensa caridade. Adoração a Cristo. Número 49. É indispensável sublinhar que nos relacionamentos com a pessoa de Cristo, através da amizade e da adoração, atraídos pelo amor representado na imagem de seu coração, veneramos essa imagem que o representa. Mas a adoração dirige-se apenas a Cristo vivo, na sua divindade e em toda a sua humanidade, para nos deixarmos abraçar pelo seu amor humano e divino. Ou seja, acho que vale apenas fazer um breve comentário da imanência e transcendência que caracteriza essa evolução da manifestação da espiritualidade, onde você tem um Deus que se faz homem e um homem que é dignificado e divinizado dentro do possível por ter em Cristo Deus. Então, é isso que faz com que o coração tenha uma característica humana, mas que ela também tem um símbolo de transcendência, porque é o centro, é o local fundamental. O coração, para nós, é onde nós temos um órgão vital. Então, por isso que ele coloca o coração como sendo o que dá sentido à compreensão do amor divino e o amor humano. Tá bom. Bom, número 50. Seja qual for a imagem utilizada, é certo que o objeto de adoração é o coração vivo de Cristo, nunca uma imagem, que faz parte do seu corpo santíssimo e ressuscitado, inseparável do Filho de Deus, que o assumiu para sempre. Ele é adorado enquanto coração da pessoa do Verbo, a quem está unido de modo inseparável. Não o adoramos isoladamente, mas na medida em que, com esse coração, é o próprio Filho encarnado que vive, ama e recebe o nosso amor. Por isso, qualquer ato de amor ou de adoração ao seu coração é, na realidade, propriamente tributado ao Cristo mesmo, porque se refere espontaneamente a Ele, que é símbolo e a imagem sensível da caridade íntima de Jesus Cristo. Número 51. Por isso, ninguém deve pensar que esta devoção nos possa separar ou distanciar de Jesus Cristo e do seu amor. De modo espontâneo e direto, ela dirige-nos a Ele e só a Ele, que nos chama a uma amizade valiosa, feita de diálogo,
afeto, confiança e adoração. Este Cristo com o seu coração trespassado e ardente é o mesmo Cristo que, por amor, nasceu em Belém, percorreu a Galileia curando, acariciando, derramando misericórdia e amou-nos até o fim, estendendo os braços na cruz. Por isso, o mesmo que ressuscitou e vive gloriosamente no meio de nós. Ou seja, porque desde pequenininho há uma iniciação ao catolicismo e à vida católica, por parte dos avós, dos pais, e depois o estudo das primeiras séries em colégio confessional e depois até o ensino médio. Então, toda uma vida marcada por uma educação que me levava a entender e compreender os símbolos, as imagens, as manifestações. Só que era de uma maneira muito mais devocional, se é que eu possa falar assim, do que encarnada no sentido de uma compreensão mais madura. Até diria assim, uma compreensão mais até de criança que brinca com a imagem, que acredita que aquela imagem concreta, ela é como se fosse um retrato concreto que o Cristo tivesse o coração para fora mesmo. Até ficava meio impressionado com essa história. Quando criança, me lembro bem pequenininho, tem duas coisas aí, foi bom você perguntar. Você vê como é que criança é. Uma, era entender como é que um coração ficava, não lembro quem me respondeu, como é que um coração ficava para fora. Anatomicamente, a criança fica meio impressionada, porque ela olha pelo esquema corporal e ela vê que ela mesma não tem coração para fora. E outra coisa muito interessante, que isso remete a gente fazia a primeira comunhão com 5 anos, 6 anos. Então, a minha professora de primeira comunhão sempre dizia assim: eu nunca vou me esquecer de você, Cristiano, que você perguntava se para ir para o céu, se indo para o céu, se podia ir de pijama. Você queria ir de pijama para o céu. Essa era a pergunta que eu fazia a dona Terezinha, que era minha catequista. Então, a criança que pergunta, a mesma criança que pergunta se pode ir para o céu de pijama, é a mesma criança que pergunta, mas como é que pode um coração anatomicamente ficar para fora? Porque a criança é muito concreta, né? Aí, à medida que o tempo vai passando, você vai entendendo e amadurecendo. Quer dizer, normalmente é assim que vai funcionando, né? Porque tem gente que para muito no devocional. E fica no devocional como até uma imagem infantil, não nessa concretude que eu estou comentando com você, mas uma imagem infantilizada que pode até se manifestar numa a vida adulta, achando que o fato de, com todo o respeito, de colocar a mão no coração de Jesus, de que eu, de alguma maneira, estaria mais abençoado do que não colocando a mão no coração de Jesus. E, no fundo, não deixa de ser remeter-se a uma imagem muito primária do coração de Jesus. Não estou dizendo que está errado. Estou apenas dizendo de que é como se dá a manifestação da compreensão dos fenômenos religiosos e da manifestação da compreensão de como conhecer. Então, hoje, quando você fala que você vem conhecer, entre aspas, tardiamente, você vem a conhecer um coração de Jesus diferente do coração de Jesus que eu conheci, mas é o mesmo coração. A gente está falando do mesmo coração. Você sabe que a paróquia que eu participo aqui no Campeche, em Florianópolis, eu pertenço geograficamente também a ela. Chama paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração. Então, a imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração, não sei se você já viu, ela tem uma Nossa Senhora com o coração exposto. Ela segura o menino Jesus com o coração exposto também. Eu chamo a atenção a essa imagem
Porque normalmente a gente está acostumado a ver o coração de Jesus num Cristo adulto. E nessa imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração está Nossa Senhora com o menino Jesus, mas os dois com o coração exposto, os dois com o coração para fora. Essas imagens, elas falam por si só, então tem toda uma mística bonita quando você olha assim, quer dizer, o coração de Jesus já no coração menino já era o coração de Jesus. E isso me remete a uma imagem que eu vi também do menino Jesus lá em Santiago de Compostela, numa igreja franciscana, dos franciscanos, ali perto da catedral principal de Santiago. E nessa igreja dos franciscanos tem uma imagem que eu nunca tinha visto, está numa caixa de vidro, do menino Jesus, deitadinho, brincando com uma coroa de espinho. É uma coisa impressionante. Ali está a compreensão do mistério do menino encarnado e do menino encarnado que está carregando e segurando o mistério pascal na sua meninice, na sua infância. Então, é uma imagem assim que você chega a chorar de poder ver de emoção dessa beleza. E quando eu vejo a imagem do Sagrado Coração, do Nosso Senhora do Sagrado Coração também, eu fico muito emocionado de ver esse Cristo pequenininho, esse Cristo no colo de Nossa Senhora com o coração aberto. Quando eu só via o coração de Jesus no Cristo adulto, né? É muito legal. A veneração da sua imagem, olha, acaba falando um pouquinho daquilo que a gente estava falando, parece que a gente estava antecipando. Número 52. Convém notar que a imagem de Cristo com o seu coração, ainda que de maneira nenhuma possa ser objeto de adoração, não é uma imagem qualquer entre muitas outras que poderíamos escolher. Não é algo inventado de modo abstrato ou desenhado por um artista. Não é um símbolo imaginário. É um símbolo real que representa o centro, a fonte da qual brotou a salvação para a humanidade inteira. Número 53. Há uma experiência humana universal que torna essa imagem única, pois não há dúvida que, ao longo da história, em várias partes do mundo, o coração se tenha tornado um símbolo de intimidade mais pessoal e também do afeto, emoções e a capacidade de amar. Para além de qualquer explicação científica, uma mão colocada sobre o coração de um amigo exprime um afeto especial. Quando uma pessoa se apaixona, está perto da pessoa amada, o batimento cardíaco acelera. Quando alguém sofre um abandono, uma desilusão, parte da pessoa amada, sente uma espécie de forte opressão no coração. Por outro lado, para exprimir que algo é sincero e vem realmente do centro da pessoa, afirma-se, digo do fundo do coração. A linguagem poética não pode ignorar a força dessas experiências. Por isso, é inevitável que, ao longo da história, o coração tenha alcançado uma força simbólica única, que não é meramente convencional. Bom, 54. É, pois, compreensível que a Igreja tenha escolhido a imagem do coração para representar o amor humano e divino de Jesus Cristo e o núcleo mais íntimo da sua pessoa. Mas se a imagem de um coração, com chamas de fogo, pode ser um símbolo eloquente que nos recorda o amor de Jesus Cristo,
conveniente que esse coração faça parte de uma imagem de Jesus Cristo. Se torna ainda mais significativo seu apelo a uma relação pessoal, de encontro e de diálogo. Essa imagem venerável de Cristo, onde se destaca o seu coração amoroso, tem, ao mesmo tempo, um olhar que apela ao encontro, ao diálogo e à confiança. Tem nas mãos fortes capazes de nos sustentar. Tem uma boca que nos fala de uma forma única e personalíssima. Aqui cabe também um breve comentário quando a gente diz assim, que os olhos são a janela do coração. Então, se aparece o coração por si só, sem o olhar da pessoa, a gente perde o sentido do que ele está dizendo nesse comentário, pelo que eu compreendi. É preciso ter o olhar, o sorriso, a expressão facial que vai dizer o que o coração está sentindo. E isso na vida nossa, no cotidiano, não sei se você concorda, mas não existe algo tão mais expressivo que o rosto humano para transparecer o coração. E isso é tão forte para mim que quando eu fui fazer curso de anatomia na faculdade de psicologia, eu tinha que fazer anatomia. Me lembro que foi lá no Hospital Pedro Ernesto, em Rio de Janeiro. Fazia PUC-Rio, mas a PUC tinha um convênio com o Hospital Pedro Ernesto. Estava longe, estava no subúrbio, mas a gente ia para fazer a anatomia. E eu falava, ai meu Deus, tem que ver peça de cadáver, tem que trabalhar com peça de cadáver e tal. E aquilo me dava uma certa angústia pela primeira vez que eu ia ter que fazer isso. Qual era a minha angústia? A minha angústia era ter que ver o cadáver por inteiro e olhar um rosto desfalecido. Porque o rosto é mesmo a janela da alma, do coração. Então, quando a gente olha um rosto desfalecido, de uma pessoa desfalecida, que a gente vai num velório, vai numa... A gente olha, não tem sorriso, não tem brilho, não tem olhar, não tem, né? Não tem emoção. E também aí a gente pode dizer que o mundo de hoje é um mundo que, se ele é um mundo com pouco coração ou muito pouco coração, os rostos são muito frios, muito gelados, muito gélidos, quase rostos como se fossem mortos-vivos, vivos-mortos. Número 55. O coração tem o valor de ser percebido não como um órgão separado, mas como um centro íntimo que gera unidade e, ao mesmo tempo, como expressão da totalidade da pessoa, que não acontece com outros órgãos do corpo humano. Se é o centro íntimo da totalidade da pessoa e, portanto, uma parte que representa o todo, poderíamos facilmente desnaturalizá-lo caso o contemplássemos separados da figura do Senhor. A imagem do coração deve remeter-nos para a totalidade de Jesus Cristo no seu centro unificador. E a partir disso, simultaneamente, deve levar-nos a contemplar Cristo em toda a beleza e riqueza da sua humanidade e da sua divindade. 57. Número 57. Isso vai além da atração que podem gerar as várias imagens do coração de Cristo, pois não é que diante das imagens de Cristo se deva pedir alguma coisa a essas imagens ou depositar confiança nelas, como antigamente faziam os pagãos, mas que, por meio das imagens que vejamos e diante das quais nos descobrimos,
prostramos, adoramos a Cristo. Um comentário aqui no 56 que eu acho interessante é assim: todo mês, todo ano, tem um amigo do meu irmão, daqui de Florianópolis, que eu dou de presente uma folhinha do Sagrado Coração. E uma coisa que me impressiona ele, aquela folhinha da Vozes, é que cada ano é uma capa diferente. Cada ano, esse Jesus tem um rosto diferente. É o mesmo Jesus, com o coração, mas com expressões diferentes. Então ele foi guardando, por exemplo, 10, e aí ele foi comparando e guardando só a capinha da folhinha do Sagrado Coração, para ir mostrando como é que vai variando, as expressões vão variando, mas é o mesmo Sagrado Coração, com estilos diferentes ou com jeitos diferentes de expressões de rosto diferentes. Isso me lembrou esse item aqui 56, essa questão das expressões.